Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Só a cabecinha, episódio 23, Medeia, de Eurípides. Para nosso episódio especial de Halloween, eu resolvi trazer a bruxona original, a grande feiticeira, a minha adoradíssima Medeia. E eu cometi um grande erro. Eu não deveria ter trazido a Medeia, eu deveria ter escolhido outra peça. Explico por quê. Eu li Medeia muito tempo atrás. Eu reli Medeia muito tempo atrás. Resolvi reler ontem. E um dado interessante. Apesar de em todas as lendas, apesar de em quase todos os autores clássicos posteriores, a Medeia ser tratada como uma feiticeira, uma bruxa, sobrinha da Circe, a outra grande bruxona, Eurípides não trata Medeia assim. Eurípides era um sacana. Tem um momento na peça em que a Medeia fala que a grande deusa que ela adora é Hécate, a deusa das feiticeiras, a senhora de mistérios. Então nós sabemos, tá lá, Medeia bruxa, aparece, né? Consta, né? Check. Mas, na peça inteira não acontece outra coisa, não tem caldeirão. A Medeia do caldeirão, da bruxaria, de jogar pedacinho de coisa, planta, tará, aparece lá no Sêneca, é verdade. Mas aqui em Eurípides nós temos uma coisa mais complexa acontecendo. Inclusive, é um sonho meu, eu nunca vou realizar, infelizmente, ver a primeira apresentação da Medeia. Eu queria estar lá para ver a cara dos gregos caindo. Porque o Eurípides fala assim: vou escrever uma peça sobre a bruxona, gente, aquela personagem má, aquela personagem negativa, que ninguém curte, né? Aquela doida lá. E aí, o que o Eurípides faz? Escreve uma peça em que a personagem com a qual você se identifica emocionalmente e que você acaba justificando todas as ações é a Medeia. E o herói, o heróizão, o Jazão, é um babaca. Então, ele... Ah, meu Deus, Eurípides, por que você faz isso comigo, Eurípides? Por que, Eurípides? Mas vamos lá. Medeia é uma peça que tem... Você pode tirar muita coisa de Medeia, gente. Nós vamos aqui tentar destrinchar umas coisinhas aqui dentro de Medeia. Primeiro, a peça começa com dois escravos, dois serviçais da Medeia conversando. A ama e o pedagogo. A ama é uma empregada e o pedagogo é o cuidador dos filhos dele. O pedagogo não era professor naquela época, o pedagogo era um cuidador das crianças. E os dois começam conversando. Eurípides gostava de colocar a gente como a gente em cena, sabe? Os outros tragediógrafos quase não colocam pobre em cena. O Eurípides gostava de colocar. Então esses dois conversando. E, aliás, no começo tá só a ama, sozinha. A ama tá lá e ela começa a contar que a Medeia apaixonou no Jazão, e aí ela veio pra Grécia, porque a Medeia não é grega, a Medeia é bárbara, ela é de fora da Grécia, ela foi trazida para a Grécia, guardem isso, e ela veio de fora e tá lá, e agora o Jazão resolveu casar com a princesa de Corinto. E aí a Medeia tá doida, a Medeia não come, a Medeia não sai do quarto, a Medeia tá com a cara de doida. E aí nós sabemos que a Medeia é uma pessoa violenta, ela tem uma coisa dentro dela, e a ama tá falando isso. De repente entra o pedagogo, o outro escravo, eles começam a bater um papo, e o pedagogo... Isso é no comecinho da peça, minha gente. Isso é no comecinho da peça. O pedagogo chega falando que ele estava passando pelo mercado, trazendo as crianças, e aí, quando ele passou perto do local onde os idosos jogam dados, é a bocha deles, né? Era o truco dos idosos gregos, era jogar dado. E aí ele passou lá e ele ouviu algum dos jogadores falando que o Creonte, rei de Corinto, pai da princesa, que está casada com o Jazão, que era marido da Medeia, o rei de Corinto, resolve que vai expulsar a Medeia de Corinto. Mas não tem 10 páginas. Não tem 10 páginas que a peça era uma peça sobre paixão, era passional, romance, traição. A peça vira uma peça política. Pior. Eurípides constrói um coro de mulheres de Corinto. E na primeira intervenção, a Medeia é ouvida fora de cena antes de entrar em cena. Ela gritando e chorando, e amaldiçoando a vida. Quando ela entra em cena, a primeira vez que a gente vê a Medeia,
ela tá falando com as mulheres de Corinto. A primeira frase que ela diz em cena, corpo presente, é mulheres de Corinto. E aqui é outra sacanagem do Eurípides. Porque nas peças do Eurípides, o coro é a personagem menos importante. Se você corta as intervenções do coro, praticamente não faz diferença nenhuma. Então, em toda a peça, nós nunca vemos a Medeia e outra mulher em cena, a não ser o coro, que eu já falei que é desimportante. A Medeia sempre está em cena com um homem mais poderoso, ou um rei, ou um herói, e ela sempre se dá bem. Ela consegue o que ela quer, e ela enfrenta, e ela debate, e ela briga. Ah, Medeia é foda! Medeia é muito foda! Então, tentando não dar muitos spoilers, porque é claro que eu vou dar alguns, né? A Medeia tem... O primeiro embate dela é com o rei de Corinto. O Creonte entra em cena e fala: então, Medeia, né? Seu marido casou com a minha filha e eu tô achando isso meio arriscado de te deixar aqui. A gente sabe que você tem um temperamento meio difícil, né? Tipo, vaza, fia. E aí a Medeia, oh meu Deus, coitada de mim, que farei, para onde irei? Medeia é uma falsa. Medeia é uma falsa. Que farei, para onde irei? Não sei. Ó, tem piedade dos meus filhinhos. Me deixa ficar aqui mais esse dia. Creonte, continua aí. Mas amanhã, se você for pego aqui, morre. Ela, não, de boa, tô tranquilo. Vamos lá, vamos seguir. Ela encontra o Jasão, o ex-marido, num dos embates mais maravilhosos da literatura. A discussão entre ela e o Jasão é linda. Eu tenho uma outra tradução. Ontem eu reli uma tradução que eu achei na internet. A tradução é horrível, por isso eu nem vou recomendar o PDF dela. E eu tenho uma tradução que tem só trechos aqui. E tenham em mente que o Jasão só é herói porque a Medeia fez tudo. Foi quem fez tudo, foi a Medeia. Vou ler um trechinho aqui, porque essa tradução é tão simpática. Medeia começa falando: antes de enfim dispordes o incerto meu porvir, Jasão, dizei-me aonde me querem conduzir. As regiões paternas, as terras do meu rei, onde os tesouros pátrios por vós ao céu roubei? Ao Fágaso, a Metônia, onde a traição vos deu com a morte do monarca o trono que era seu? A Trácia, em cujas praias, rugindo sem cessar, do irmão, por vós prostrado, os ossos rola o mar? Vejamos. Esta ausência de certo vos convém. Mas antes da partida, pensai, procurai bem, que império recatado, que funda a solidão, ao rosto vos não vibra alguma negração, que selva ou que deserto não guarda um eco atroz, que em mim amaldiçoa o que eu ousei por vós. Do mútuo laço a origem, talvez já não sentis, talvez, se tantas coisas esquece o amor feliz. Quem fez das nossas almas a eterna, a estreita união, não foi o amor somente, o crime foi, Jasão. Pertence dos delitos quinhão igual aos dois, e cúmplice comigo, mais do que esposo sois. Medeia. Aí eu arrepio, gente, desculpa. O diálogo continua, é lindo, é lindo, é lindo. Essa tradução inversa é tão simpática, eu queria encontrar ela inteira, nunca encontrei. Enfim, Medeia reencontra o Jasão, Medeia faz coisas... Ela manipula todo mundo, ela faz as coisas acontecem a favor dela e ela luta pelas coisas. Não é só que as coisas caem no colo dela. A coisa acontece e ela vê a oportunidade, ela vai atrás, ela pega. E aí nós temos aqueles temas que eu falei que você pode tirar da Medeia. Primeiro, o óbvio, a mulher traída, a coisa, a paixão, essa coisa vulcânica da Medeia. Ah, linda! Segunda coisa, Medeia é bárbara, Medeia é estrangeira, Medeia é refugiada, usem o termo que quiserem. Então a questão política do status social diminuído de quem não é da terra. A Medeia feminina, mulher que luta contra os poderes estabelecidos que querem destruir, querem quebrar ela. A política em si, a Medeia é uma personagem extremamente política.
Ela, como eu disse, ela dobra as coisas, ela conversa, ela debate, ela discute, ela fala, ela joga na cara. Ela joga muito na cara, ela é bem de jogar na cara, eu gosto muito disso dela. E por fim, eu vou dar esse spoiler. É um spoiler de 2500 anos, então vocês aguentem aí. Se vocês não quiserem ouvir, pausem o vídeo e vão embora. Mas, no final da peça, a Medea comete o crime que é considerado o mais atroz de todos. Eu não vou dar spoiler não. Vocês vão ter que ler a peça. Ou vocês vão ter que me fazer montar a peça. Me dá um dinheirinho pra eu montar a peça que eu monto e vocês vão saber. Então não vou dar spoiler, mas vou contar. Ela comete o crime, né? A atrocidade da Medeia. E é incrível. Eu não defendo o crime que ela comete, mas absolutamente eu defendo a Medeia por cometer o crime que ela comete. Sem falar o crime, não tem como eu explicar como isso é absurdo. Leiam ou me deem dinheiro para eu montar a peça e vejam. Por isso que eu queria estar lá. Por isso que eu queria ver a primeira apresentação da Medeia. Porque Eurípides claramente não ganhou o prêmio do festival com Medeia, porque né, é uma peça meio doida. O Jason é um babaca, gente. O Jason é um babaca. Eu não vou ler nada do Jason porque eu não quero incentivar a babaquice. Mas eu queria estar lá para assistir a primeira apresentação e ver a cara dos gregos vendo essa Medeia e falando assim, que droga, eu tenho que concordar. Ela é um monstro. Mas ela tá certa. Tô do lado dela. Infelizmente. Eu não acho a Medeia um monstro. Eu acho as ações da Medeia totalmente justificadas por todas essas coisas que eu falei. Estrangeira, oprimida pelos poderes estabelecidos, sempre tendo que lutar contra homens, e ainda por cima, traída descaradamente por um sujeitinho ínfimo, mirrado, que ela fez ser um herói. Medeia.